Luiz Alfredo, estarei à frente da disciplina Programação Web durante essas 3 semanas com vocês. Então a gente vai ver alguns detalhes das nossas aulas. Vamos passar adiante. A meta do nosso curso consiste primeiramente em linguagem PHP. Basicamente nós vamos relembrar aqueles conceitos de algoritmos de programação, variáveis, tipos de dados, classes, objetos e estruturas de controle, de fluxo, funções, e também nós vamos entrar numa parte que mescla os algoritmos de programação com o uso de banco de dados. Então nós vamos aprender a como utilizar os dados guardados no nosso banco nas nossas aplicações que são orientadas às páginas de internet. Então, mais adiante nós veremos o padrão MVC, que é um padrão de desenvolvimento de sistemas, tanto desktop quanto voltados para a web, que consiste na divisão de 3 camadas da produção. Então, primeiramente a camada de modelo, que nós entendemos como seja uma representação das entidades do banco de dados, das entidades relacionadas às nossas regras de negócio. Então, as todas são modeladas e encapsuladas em classes representativas chamadas modelos. Então, a outra camada, chamada camada de visão ou de visualização, ela é responsável em descrever como é que esses dados vão ser mostrados, em forma de formulário, em forma de uma página, de um blog. Então, nossas regras de visualização, como esses dados vão ser mostrados, e são descritos na camada visualização. E, por último, nossa camada de controle é a nossa camada que faz esse gerenciamento entre as camadas de modelo, visualização e o próprio usuário. Ou seja, o usuário faz as requisições ao controle, e o controle que gerencia de onde coletar os dados para poder montar a visualização e entregar ao usuário. Mais à frente do nosso programa a gente vai ver o desenvolvimento integrado, que é utilizar as ferramentas de desenvolvimento web, em conjunto para criar um sistema conciso, fácil de fazer a manutenção, fácil de criar alterações no nosso sistema. Vocês têm que ter em mente que nem sempre o sistema que a gente faz ele é perpétuo, então ele sempre evolui e nós temos que estar sempre preparados para fazer as alterações e modificações que o nosso cliente solicita para a gente. Então, depois, digamos, de 2, 3 anos, a gente vai ter que modificar aquele código e talvez você não lembre mais, então a gente vai aprender a como utilizar as ferramentas do desenvolvimento integrado para facilitar essa manutenção do código. Então nós vamos utilizar o Eclipse IDE. O Eclipse é um ambiente excelente para se trabalhar em qualquer linguagem, tanto PHP quanto Java, C++. Ele é um ambiente que trabalha com plugins, então você pode até mesmo criar outros plugins para trabalhar com outras linguagens com ele. E ele oferece muitas facilidades na hora de corrigir o código, ou seja, você já testa a sua página, já testa o seu produto, sabendo que o código está correto, que não vai gerar nenhum erro antes de ser testado. E também nós vamos aprender a utilizar o MySQL Workbench, que é um programa de modelagem gráfica de banco de dados, ou seja, você vai montar as tabelas como se estivesse brincando com retângulos e ligando pontos, e essa brincadeira vai transformar uma coisa complexa, que é criar um banco de dados cheio de relacionamentos, cheio de entidades, vai fazer de uma maneira bastante fácil, bastante prática para quem está desenvolvendo. Nossos objetivos durante a nossa disciplina é apresentar as características da arquitetura de aplicações para a web, ou seja, como é que é feita a estruturação de um programa para a web, e apresentar também a linguagem de programação PHP integrada com HTML. Então a gente vai sempre trabalhar com essas duas linguagens em conjunto, ou seja, a linguagem PHP ela só trabalha com a linguagem HTML em conjunto. A linguagem PHP é uma linguagem script e a linguagem HTML é uma linguagem de marcação de texto. Então a linguagem PHP ela vai servir apenas para dizer como vai ser escrito o HTML na página. Então
tem que haver essa interação entre as duas. Então, nós temos que ter o domínio das duas linguagens, tanto o HTML quanto o PHP, assim como qualquer outra linguagem de programação voltada para o web. Bom, ao final do nosso curso, a gente tem que ter as seguintes competências, né? Primeiro, aplicar boas práticas de implementação de sistemas no ambiente da web, adotando arquiteturas flexíveis como o MVC. Como eu já havia explicado anteriormente, o MVC é um padrão de desenvolvimento bastante flexível. Você consegue adicionar funcionalidades no seu programa, no seu sistema, de maneira muito fácil, né? Apenas implementando um controle a mais, ou então um modelo a mais, você consegue criar uma nova funcionalidade para o seu sistema, né? Então, a gente tem que ter essa competência ao final do nosso curso, como fazer essas modificações nos nossos programas futuramente. E também a gente tem que aprender a adotar soluções de implementação adequadas ao contexto da aplicação. E para a gente alcançar essa habilidade, essa competência, a gente tem que treinar bastante programação. A gente tem que saber como transformar um problema real em um algoritmo e como resolver esse algoritmo, certo? Então, a gente tem que ter esse domínio da linguagem PHP para saber como resolver os seus problemas. Por exemplo, eu quero montar uma tabela que troque de cor a cada linha, né? De cores alternadas a cada linha. Então, isso você faz com apenas uma linha em PHP, né? Trocando um parâmetro. Então, a gente tem que ter esse domínio de como fazer esses tipos de alteração para poder melhorar o nosso código, nossa prática de programação. As habilidades que a gente vai adquirir também durante o nosso curso será criar, primeiramente, aplicações no ambiente web, né? Você tem que perceber que é bastante diferente você criar uma aplicação web de criar uma página web. Geralmente a página web é focada no conteúdo, né? Enquanto que as aplicações web são focadas nas funções, né? O que aquele programa vai fazer. Enquanto as páginas web elas são voltadas para mostrar de uma maneira mais agradável ao usuário, mostrar as informações de maneira que o usuário se sinta à vontade, né, navegando nessa página, as aplicações web, além disso, também tem que implementar uma coisa funcional, ou seja, tem que funcionar alguma coisa. Por exemplo, um sistema acadêmico, ou então um sistema de controle de ponto, ou então, digamos, um sistema de folha de pagamento de funcionários. Então, além das funcionalidades normais de uma página web comum, nós temos que adicionar também páginas que sirvam como aplicações. Também temos que aprender a utilizar o modelo MVC de maneira eficiente, né, na implantação dos nossos sistemas. A gente tem que saber o que é modelo, o que é visão e o que é controle, né? Então a gente vai aprender isso com um framework, né, que a gente possa repetir esses códigos, né, reutilizar esses códigos, né, adotar o mesmo padrão de programação para todas as nossas aplicações. Tá? E também temos que aprender a desenvolver as aplicações com acesso a banco de dados, né? Então, nosso banco de dados vai ser fundamental na nossa disciplina, né? Praticamente não existe uma aplicação se não houver o que guardar de informação dessa aplicação, né? Então, todos os sistemas de informação, como o nome já diz, guardam informações, trabalham com informações, e tudo isso nós vamos utilizar da onde? No banco de dados, que é a maneira mais simples de se implementar um sistema web. Também temos que aprender a codificar a lógica do negócio de acesso dos dados do servidor. Ou seja, a gente tem que aprender como é que as regras do mundo real vão se aplicar nas regras da programação. Por exemplo, se você tem uma página que só é acessível para um certo grupo de usuários, como é que você vai implementar isso na programação? Então, esse é um dos paradigmas que nós vamos enfrentar, né? Questão de controle de usuários, questão dessas regras de negócio do mundo real que não são implementadas de maneira tão simples no mundo da programação. Bom, as bases tecnológicas que nós vamos utilizar durante o nosso curso vai ser a linguagem de marcação HTML, né? Como já foi visto, a gente tem que ter o domínio dessa linguagem, saber como funciona cada tag de comando, como é que se inicia uma estrutura de uma página HTML.
nós vamos aprender a utilizar a linguagem PHP como linguagem script do lado do servidor, ou seja, como é que se trata os dados que o usuário está solicitando e como é que se devolve esses dados que ele está requisitando. Também vamos aprender a utilizar um ambiente de desenvolvimento integrado Eclipse PHP, que é uma plataforma Eclipse adaptado para desenvolvimento de sistemas em PHP. Nós vamos utilizar como nosso servidor de páginas o servidor Apache, né, que é um servidor de código aberto, né, que não tem custos para aquelas pessoas que quiserem implementar de maneira simples um servidor web. E como linguagem de consulta e manipulação de banco de dados, o SQL, né, linguagem estruturada de consultas, né, SQL. E como SGBD, né, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o MySQL, né, que é também um grande sistema gerenciador de banco de dados que é utilizado amplamente no mundo, tem bastante portabilidade, você consegue trazer tanto para Windows quanto para Linux os mesmos comandos, sem precisar se importar com qual sistema operacional você está trabalhando, e também tem um excelente desempenho para grandes aplicações. Bom, nossos critérios de avaliação vão ser baseados nas 3 semanas, né? Então a primeira semana vai consistir, a primeira tarefa que será um questionário sobre a linguagem PHP, exclusivamente sobre linguagem PHP. E a segunda semana vai ser a tarefa de envio de um arquivo, né? Então você vai desenvolver uma pequena aplicação web utilizando os modelos do MVC, vai zipar todo esse conteúdo e vai mandar como tarefa para o nosso sistema para ser avaliado, né? Então a nota dessas 2 atividades somadas e dividido por 2 vai ser a nossa primeira BI, né? Então vai ser a nossa primeira avaliação. Bom, a nossa segunda avaliação será feita no momento presencial, no polo, né, juntamente com o tutor presencial e também em conjunto com os tutores à distância, né? Então essa avaliação vai também utilizar das nossas ferramentas de ambiente de desenvolvimento integrado, Eclipse, MySQL Workbench. E caso o aluno não consiga alcançar a média dessas 2 BIs, no mínimo de 7, né, então nós vamos fazer uma recuperação, que será um questionário com todo o conteúdo visto nas 3 semanas da nossa disciplina. A nossa média final será composta pela média das BIs com a média da recuperação, e o aluno que obtiver média maior que 6 está automaticamente aprovado na nossa disciplina, certo? Então, que todos se esforçassem para alcançar a média, não só o que importa é a média, mas também o conhecimento que todos estão adquirindo durante ao longo desse processo de aprendizagem. Bom, nós teremos todas as semanas fóruns e chats, né, que estarão abertos para tirar dúvidas, né, criar algumas discussões sobre alguns algoritmos de programação. Então é muito importante que, mesmo que esses chats e fóruns eles não contem na nossa avaliação, mas que todos participem, né, todos interajam para promover um melhor aproveitamento da disciplina, né, até mesmo um aperfeiçoamento da nossa técnica de programação, né. Então, como eu havia dito, o domínio da linguagem só vem com o treino da linguagem de programação. Então você tem que treinar bastante, programar, resolver problemas de programação para conseguir alcançar um bom desempenho no momento do desenvolvimento desses sistemas. Obrigado e desejo a todos bons estudos e empenho no aprendizado. Obrigado.